Paulo. Vamos chamar então o Mendel Bidlovski, que aparecerá então no nosso, já está aí no LED. Mendel, boa tarde para você. Informações de mercado do São Paulo, que é tudo que o torcedor perde nesse momento. Boa tarde, Mari, boa tarde a todos. O torcedor do São Paulo está ansioso por notícias, esses 2 reforços que vão chegando ao São Paulo. O torcedor vai ficando esperançoso depois desse empate contra o Juventude. É o assunto do momento. O clube deve oficializar em breve a contratação por empréstimo desses 2 jogadores. Vamos começar pelo Jonathan Calleri, que é um jogador muito querido pela torcida do São Paulo. Ele passou pelo São Paulo 5 meses em 2016, fez 16 gols em 31 jogos, conquistou a torcida do São Paulo. Vamos passar como que está a situação no momento do Calleri, aí a apuração do André Plihal, equipe dos canais esportivos, dos canais Disney. Nesse momento o Calleri está em Pamplona, na Espanha, na região de Madrid. Ele está renovando o contrato dele com o Deportivo Maldonado, que é um clube de empresários ao qual ele pertence. E aí, renovando esse contrato com o Deportivo Maldonado, ele vai assinar digitalmente o contrato de empréstimo com o São Paulo até dezembro de 2022. Isso está muito próximo de acontecer. Nas próximas horas a gente vai ter essa informação da assinatura de contrato do Calleri com o São Paulo. Informações dos canais esportivos da Disney. Valores. O São Paulo vai pagar $300 mil pelo empréstimo do Calleri. Ao final desse empréstimo, se o São Paulo quiser ficar em definitivo com o Calleri, tem que pagar $3 milhões. Depois de 6 meses da apresentação dele no São Paulo, se ele receber uma proposta, os empresários do Calleri, de mais de $6 milhões, o São Paulo tem que ceder o jogador ou pagar 30% desse valor. Então tem essa cláusula no contrato do Calleri. Ele está muito empolgado, perguntou se poderia jogar a partida da Copa do Brasil contra o Fortaleza, mas não pode, já foram encerradas as inscrições para a competição. Ele também quis saber dos funcionários do CT, da época que ele estava no São Paulo, se eles continuam ali no centro de treinamentos do São Paulo, da Barra Funda, se eles continuam trabalhando lá. A chegada do Calleri aqui no Brasil é prevista para quinta-feira. A última partida do Calleri pelo Osasuna foi no dia 21 de abril. Ele participou, foi titular da vitória contra o Valência por 2-1, a vitória do Osasuna, que era a equipe que ele estava defendendo, mas mesmo com todo esse tempo sem jogar, ele tem enviado fotos ao staff do São Paulo, mostrando que ele está treinando por conta própria, está aprimorando a parte física dele, não quer perder a parte física para estar pronto quando ele chegar ao São Paulo para defender o clube paulista. Existe também muita expectativa do jogador, expectativa do clube, expectativa dos torcedores. Então, nas próximas horas, a gente deve ter o anúncio oficial da contratação por empréstimo até o final de 2022 do Jonathan Calleri, atacante argentino. Então calma, né, São Paulino? Calma, porque você está 5 anos esperando essa notícia. Não é, Marra? Faz 5 anos que o São Paulo fica... só algumas horas agora. Certo, Marra? Sim. E fica... Porque ele foi muito... Acho que aí é recíproco, né? Um foi feliz com o outro foi feliz com um. O Calleri viveu ótimos momentos com a camisa do São Paulo. A bola chegava nele e a bola ia pro gol. E ele melhorou o time de São Paulo. E acho que sempre depois o torcedor de São Paulo ficava esperando o mesmo dos atacantes, que não conseguiram entregar no mesmo nível, e o Calleri ficava esperando os mesmos resultados nos outros clubes por onde jogou pelo mundo, né? E também não conseguia ter o mesmo nível e até em alguns momentos ficou na reserva. Um belo casamento que deu certo e acho que vão reviver bons momentos. Agora, já que o Mário Marra falou de casamento, tem um casamento aí que está meio conturbado, que é o casamento São Paulo e Daniel Alves. Que, enfim, a gente até falou na primeira hora sobre ele estar numa festa, a torcida flagrou, criou, claro, um clima nada agradável com o torcedor, Mendel. É isso mesmo. Antes de falar do Daniel Alves, eu vou passar também o Gabriel Neves, que é outro jogador que está próximo de assinar com o São Paulo, o volante uruguaio de 24 anos, que estava no Nacional. Ele está no Brasil, vai passar pelaquela bateria de exames para assinar o contrato de empréstimo com o São Paulo também até o final de dezembro de 2022. São Paulo também paga $300 mil pela contratação por empréstimo deste volante uruguaio. Ao final desse contrato de empréstimo, se São Paulo quiser ficar em definitivo com o Gabriel Neves, tem que pagar $1.700.000. Então,
expectativa aí, mais um jogador chegando ao São Paulo. Bom, sobre essa situação do Daniel Alves, realmente um presidente de uma torcida uniformizada do São Paulo aí flagrou o Daniel Alves e o Lisieiro em uma casa noturna, participando aí de uma festa. Existe a preocupação, claro, no meio da pandemia. Vale ressaltar que os dois jogadores estavam de folga. O Daniel Alves recebeu folga no São Paulo. Ele vem uma maratona aí depois da disputa da Olimpíada. Ele não foi relacionado para essa partida contra o Juventude no fim de semana. O Lisieiro também não estava relacionado, estava suspenso. Então os dois jogadores foram flagrados nessa casa noturna. Existe também, claro, momento São Paulo, depois da eliminação na Conmebol Libertadores, torcida ressabiada. Então os torcedores, muitos nas redes sociais aí se manifestando indignados com a presença desses dois jogadores na casa noturna, principalmente esse presidente da torcida uniformizada que fez aí declarações fortes nas redes sociais, postando esse vídeo então dos dois na casa noturna. Ressalto mais uma vez, os dois de folga. Existe, claro, a preocupação da pandemia e também o momento do São Paulo depois da eliminação na Conmebol Libertadores. São Paulino ele já estava insatisfeito com o fato do Daniel não estar presente na partida ontem, certo? Não é, Marra? Isso já rolava essa discussão. Poxa, está sendo poupado para jogar na seleção? Então o São Paulino já não estava gostando dessa história, só piorou, Marra. Porque além de tudo ele vai para um lugar que o ambiente fechado e ainda não está nem cansei dessa história já. Não, sério, eu fico tentando defender o Daniel Alves porque eu gosto dele. Eu acho que ele é um bom jogador, um jogador que vai acrescentar tudo, mas o comportamento não está acompanhando. O comportamento dele hoje não acompanha tudo que ele precisa, que recebe e é esperado que ele entregue. Isso não é o comportamento que eu espero dele. Sério. Não, e o discurso, né, Eugênio, ele vem desde a questão de Olimpíadas, que já foi, já desgastou muito. Vou falar o que eu estou pensando, que eu estou aqui me segurando. Parece que ele está fazendo um favor ao São Paulo. Entende? A sensação que eu tenho é que parece que ele está fazendo um favor ao São Paulo. E não é. Ele aceitou um contrato, ele aceitou e assinou termos de um contrato. Ele tem que jogar a bola e jogar mais, inclusive. E repito, não é fácil fazer essa crítica porque eu gosto do jogador. Acho que ele em campo ele ajuda. E remo contra a maré, hein? Se a gente olhar aqui nas redes sociais, muita gente critica o Daniel Alves em campo também. Acho que ele é bom em campo, mas não é favor nenhum jogar para o São Paulo. Mas se o São Paulo não está pagando, desculpa, Mariana, ele não pode se sentir. Mas talvez ele se sinta mesmo. Porque quando ele tem essa relação de uma dívida com ele sente isso. Eu jogo quando eu quero. Quando eu preciso ser poupado para ir para a seleção, vocês me poupem. Quando eu tiver a fim de jogar assim, eu jogo, mas senão eu vou pegar essa folga lá na frente. Então não venha cobrar depois. Sabe, não é assim que funciona a relação. Tá devendo, tá devendo. Ele continuará devendo, mas fica ali um crédito para ele. A não ser que ele não queira mais e fale, ok, não tá legal para mim. Vocês não vão me pagar mesmo, eu vou chutar o balde, é isso? Porque assim, não tá pagando hoje. Mas amanhã, quando ele sair, ele pode cobrar esse dinheiro na justiça. Claro. Sim. Entendeu? Então, mas para fazer merecer esse dinheiro, que ele eventualmente possa ir cobrar na justiça, ele tem que responder às obrigações. Ele tem que ter uma postura diante do clube, uma postura de profissionalismo, de dedicação, de entrega, que a gente não entende que esteja acontecendo. Essa é a grande questão. Mendel, obrigado, viu? Então, se tiver aí informação, notificação aqui na tela, tá bom, Mendel? Tá bom, a gente fica de olho na situação do Caleri, também do Gabriel Neves. Eles devem ser anunciados nas próximas horas. Aí a janela de transferências para o Brasil se encerra hoje, então, se contrato assinado, o São Paulo deve anunciar primeiro o Gabriel Neves, depois o Jonathan Caleri, o querido jogador da torcida, muito próximo então de voltar a defender o São Paulo, que só volta a campo no dia 12 de setembro contra o Fluminense. Então nesse período o São Paulo deve dar algumas folgas para os jogadores, vem de uma maratona. Primeira dessas folgas acontece nesta segunda-feira, talvez no próximo sábado e domingo os jogadores também tenham mais folgas, e aí volta a campo nessa partida contra o Fluminense. Mas o torcedor, então, todo mundo atento nas novas contratações do São Paulo, a gente fica de olho também, qualquer novidade, a gente volta aqui na programação dos canais esportivos da Disney.